Graça e paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja na tua vida e dentro da tua alma, na tua família e dentro do teu coração, amém? Quero apresentar para vocês um estudo sobre a solidão de Deus. Vamos ver. Coisa boa é conhecer um pouco sobre atributos e a natureza de Deus. Amém? Vamos lá. O título desse assunto talvez não seja suficiente para descrever o tema. Deve ser parcialmente ao fato de poucos meditarem nas perfeições pessoais de Deus. Comparativamente, poucos dos que leem a Bíblia ocasionalmente estão cientes da grandeza inspiradora e provocadora de adoração do caráter divino. Que Deus é grande em sabedoria, maravilhoso em poder e cheio de misericórdia, já é de conhecimento de muitos no senso comum. Mas chegar próximo a uma concepção adequada de seu ser, uma natureza e seus atributos, conforme revelado nas Sagradas Escrituras, é algo que pouquíssimas pessoas alcançaram nesses tempos degenerados. Deus é solitário em sua excelência. Ó Senhor, quem é como tu? Entre os deuses, quem é como tu, glorificado em santidade, admirável em louvores, realizando maravilhas, como diz Êxodo 15, no versículo 11. Hoje nós vamos entender um pouco sobre o atributo e a essência de Deus. No princípio criou Deus. Em Gênesis 1, houve um tempo, se puder assim ser chamado, quando Deus, na unidade de sua natureza, embora subsistindo igualmente em três pessoas divinas, habitava sozinho. No princípio criou Deus. Não havia céu onde sua glória se manifesta eminentemente. Não havia terra para atrair sua atenção. Não havia anjo para cantar seus louvores. Nenhum universo sustentado pela palavra de seu poder. Não havia nada, ninguém, exceto Deus. E isso não por um dia, um ano ou uma era, mas desde a eternidade. Durante a eternidade passada, Deus estava sozinho, autocontido, autossuficiente, autossatisfeito. Se universos, anjos, seres humanos fosse necessário a ele de alguma forma, eles também existiriam desde a eternidade. Deus não acrescentou essencialmente nada quando fez a criação. Ele não muda, como diz em Malaquias 3, no versículo 6. Portanto, sua glória não aumenta nem diminui. Dá para você entender um pouquinho do seu Deus? Deus não estava sob nenhuma restrição, obrigação
ou necessidade de criar, escolher, necessidade de criar, escolheu criar como ato soberano de sua parte, não por sentir necessidade, mas para o seu próprio deleite, conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade, como diz em Efésios, no capítulo 1, no versículo 11. Ele criou simplesmente para manifestar a sua glória. Será que algum leitor pensou que falamos o que não está na Bíblia? Então, nosso apelo será para a lei e o testemunho. Levantai vós, bendizei ao Senhor vosso Deus, de eternidade em eternidade, e bendigam o teu glorioso nome, que está exaltado sobre toda a benção e louvor, como diz Neemias 9, no versículo 5. Deus não se beneficia de nossas adorações, Ele não precisa da glória externa de sua graça, que surge de seus remidos, pois Ele é glorioso e autossuficiente. Então o que o moveu a predestinar seus eleitos para o louvor da glória de sua graça? Em Éfesos 1, no versículo 5, responde: e nós predestinou para filhos de adoção, por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade. Glória ao nome do Senhor. Hoje você vai sentir necessidade de conhecer a Deus. Estamos bem cientes de que o terreno elevado que estamos pisando é novo e estranho para quase todos os nossos leitores. Por isso é bom ir devagar. Examinemos novamente a Escritura. No fim de Romanos 11, quando o apóstolo encerra seu longo argumento sobre a salvação pela graça pura e soberana, ele pergunta: por quê? Quem compreendeu a mente do Senhor? Ou quem foi seu conselheiro? Ou quem lhe deu primeiro a ele para que ele seja recompensado? No versículo 34 e 35 do capítulo 11 de Romanos. Significa ser impossível colocar o Todo-Poderoso sob obrigação para com a criatura. Deus não ganha nada de nós. Se fores justo, que lhe darás? O que receberás ele da tua mão? A tua impiedade faria mal a outro, tal como tu, e a tua justiça aproveitaria aos filhos do homem? Como diz Jó 35, dos versículos 7 e 8. Assim também vós, quando fizerdes tudo o que vos for mandado, dizei: somos servos inúteis. Como diz Lucas 17, no versículo 10. Deus não ganha nada com a nossa obediência. Vamos ainda mais longe. Nosso Senhor Jesus Cristo nada acrescentou a Deus em seu ser e glória essenciais, seja pelo que ele fez ou sofreu. Verdade bendita e gloriosamente verdadeiro. Ele manifestou a glória de Deus a nós, mas nada acrescentou a Deus. Ele se declara abertamente e não há apelo em suas palavras. A minha bondade não chega à tua presença. Como diz o Salmo 16, no versículo 2, que é um salmo referindo ao Messias.
Este salmo é um salmo de Cristo. A bondade ou justiça de Cristo alcançou os seus santos na terra, no versículo 3. Mas Deus estava acima e além de tudo. Deus somente é o bendito, como diz Marcos 14, no versículo 61. Hoje a gente vê, irmãos, no mundo evangélico em geral, pouca irmandade conhece verdadeiramente o teu Deus. Verdadeiramente Deus é honrado e desonrado pelos homens, não em seu ser essencial, mas em seu caráter. Igualmente, verdade que Deus foi glorificado pela criação, pela providência e pela redenção. Não usamos nem contestamos nada, mas tudo isso tem a ver com sua glória manifesta. O reconhecimento dela por nós, no entanto, se Deus quisesse tanto, poderia ter continuado sozinho por toda a eternidade, sem tornar conhecida sua glória. As Escrituras, se ele deveria ou não, foi determinado somente por sua própria vontade. Ele é perfeitamente bendito antes da primeira criação. Mas o que a sua criação é para ele? Que a Escritura responde novamente. Primeiro, Deus é desonrado pelo mundo evangélico e pelos ateus, pelos feiticeiros, pelos espíritas, pelos crentes. Deus é desonrado no seu caráter, porque a própria humanidade começa a não reconhecer Ele como Deus. Os ateus desprezam Ele. Os espíritas e feiticeiros adoram o Deus das trevas. Os crentes começam a falar coisa que Ele não mandou falar. Começa a profetizar coisa que Ele não mandou profetizar. Começa a pregar coisa que Ele não mandou pregar. É desonrado todo dia e todo momento no seu caráter. Vamos embora ver o que é a humanidade inteira perante Deus? Vamos ver agora em Isaías 40, no versículo 15 a 18. Vamos embora ver o que ele mesmo fala na tua própria palavra. Diz assim a Sagrada Escritura: eis que as nações são consideradas por ele como a gota de um balde, e como o pó miúdo das balanças. Eis que ele levanta as ilhas como a uma coisa pequeniníssima. Dá para entender isso aqui, irmão? Nem todo o Líbano basta para o fogo, nem os seus animais bastam para o holocausto. Todas as nações são como nada perante ele. Ele as considera menos do que nada, e como uma coisa vã. O 40:18. A quem, pois, farei semelhante a Deus? Ou com que o comparareis? Dá para entender um pouquinho o que é esse Deus? Ele é satisfeito, feliz em si mesmo. E muitos humanos, evangélicos ou não, acham que
por ser obediente ou não, vai acrescentar alguma coisa a Deus. Não. Está faltando para nós, humano, conhecer um pouco de Deus. Está faltando para nós, humano, conhecer um pouquinho do seu caráter, da sua dignidade, do seu amor, do seu ser, dos seus atributos. Esse é o Deus da Escritura. Infelizmente, ele ainda é o Deus desconhecido, como diz em Atos 17, 23. Para as multidões desatentas, para muitos evangélicos, para muitos crentes que há debaixo do sol, ele ainda é um Deus desconhecido. Ele é o que está sentado sobre o círculo da terra, cujos moradores são para ele como gafanhotos. É ele o que entende os céus como cortina e os desenrola como tenda para neles habitar, o que reduz a nada os príncipes e torna em coisas vãs os juízes da terra. No Salmo, em Isaías 40, do versículo 22 e 23. Dá para você entender um pouquinho do teu Deus? Reflite nessa aula. Você vai começar a chorar igual eu chorei quando eu li essas passagens. Qual diferente é o Deus das Escrituras do Deus do púlpito comum? Tampouco o testemunho do Novo Testamento difere do Antigo. Não poderia ser visto que ambos têm um e o mesmo autor. Lá também lemos, a qual a seu tempo mostrará o bem-aventurado e único, poderoso Senhor, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, aquele que tem ele só a imortalidade e habita na luz inacessível, a quem nenhum dos homens viu nem pode ver, ao qual seja honra e poder sempre eterno. Amém. Como diz 1 Timóteo 6, nos versículos 15 e no versículo 16. Que ele seja reverenciado, adorado, exaltado. Ele é solitário em sua majestade, único em sua excelência, incomparável em suas perfeições. Ele sustenta tudo, mas é independente de tudo. Ele dá a todos, mas não é enriquecido por ninguém. Dá para você entender quem é esse Deus? O Deus das Escrituras é totalmente diferente desse Deus pregado nos púlpitos, das religiões, desse Deus que muitos se espelham no mundo dos candomblés, das feitiçarias, do espiritismo, dos evangélicos, que pouco conhece a Deus. Ele ainda é o Deus desconhecido no coração de muito crente. Glória ao nome do Senhor. Vou falar um pouquinho sobre por revelação. Esse Deus não pode ser descoberto, pesquisado. Ele só pode ser conhecido quando é revelado ao coração pelo Espírito Santo, por meio da palavra. A criação demonstra um Criador tão claramente que os homens não têm desculpa. Contudo, temos que dizer
com Jó: eis que estas são as partes dos seus caminhos, mas qual pouco se ouve dele? Mas o trovão do seu poder, quem pode entender? Jó 26,14. O chamado argumento do desígnio por apologistas bem intencionados tem feito muito mais mal do que bem, pois tentou trazer o grande Deus ao nível de compreensão finita e assim perdeu de vista sua excelência solitária. Uma analogia feita: um selvagem encontra um relógio na areia. Examinando detalhadamente, conclui a existência de um relojoeiro. Até agora tudo bem, mas tente ir mais longe. Suponha que o selvagem se sente na areia e se esforce para formar para si mesmo uma concepção deste relojoeiro, suas afeições pessoais e modos, sua disposição, aquisições de caráter moral, tudo o que faz parte de uma personalidade. Ele poderia pensar ou raciocinar sobre um homem real, o homem que fez o relógio, de forma que ele pudesse dizer: eu o conheço. Aparece perguntas insignificantes, mas o Deus eterno e infinito está ao alcance da razão humana. De modo algum, o Deus das Escrituras só pode ser conhecido por aqueles a quem ele se dá a conhecer. Lamanaia, Uramando. Se Deus não der a conhecer, irmãos, igreja, jamais nós conheceremos a Ele. Nem Deus é conhecido pelo intelecto. Deus é espírito, como diz em João 4,24. Portanto, só pode ser conhecido espiritualmente. Mas o homem caído não é espiritual, é carnal, está morto para tudo que é espiritual, a menos que ele nasça de novo, sobrenaturalmente, trazido da morte para a vida, miraculosamente resplandecido das trevas para a luz. Ele não pode nem mesmo ver as coisas de Deus, como diz em João 3, no versículo 3, muito menos compreendê-las, como diz 1 Coríntios 2, no versículo 14. O Espírito Santo tem que brilhar em nossos corações, não intelectos, para nos dar iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Em 2 Coríntios 4, no versículo 6. Ainda assim, este conhecimento espiritual é fracionado. A alma regenerada tem que crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus, como diz em 2 Pedro 3,18. A oração e o objetivo dos cristãos devem ser corroborado em toda a fortaleza, segundo a força da sua glória, em toda a paciência e longanimidade, com gozo, como diz Colossenses 1, no versículo 10. Glória ao nome do Senhor. Primeiro, Deus tem que dar a conhecer. Segundo, você tem que nascer de novo. Para você conhecer um pouquinho de Deus, você tem que nascer de novo. Nascer de novo não é ser religioso, irmãos. Nascer de novo é ter uma transformação mental na sua própria consciência. Uma transformação interior, aonde os valores dos desejos da carne é aniquilado e os frutos do Espírito começam a brotar todos os dias na tua própria vida. Amém? Fique com Deus. Deus abençoe
Que essa aula seja para a edificação da tua vida e da tua alma. Eu sou o irmão Jean de Campinas, meu zap é o 19 981 62 25 50. Você que é de Campinas, regiões, Sumaré, Hortolândia, Campinas, nós estamos com um projeto de levar o amor, de voltar ao amor que está esfriado no coração dos crentes. Fazer uma visita familiar na casa dos nossos irmãos, crentes, descrentes. Entre em contato comigo e nós temos o prazer de ir na tua casa, levar a mensagem da palavra de Deus e levar para você o Deus das Escrituras. Amém? Fiquem todos com Deus e Deus seja louvado. A próxima aula será os decretos de Deus. Amém? Fique com Deus.